Bem-vindo, aluno e aluna da UP, a mais uma aula do módulo Gestão Financeira. Talvez o nome seja estranho para você, mas nessa aula completa sobre fluxo de caixa, você vai entender o que ele é, para que ele serve e como fazer. Bom, antes de começar, eu vou fazer uma análise do porquê o fluxo de caixa é tão importante. Vem comigo. Imagina que você está num ônibus em movimento em uma estrada, sendo um passageiro do banco lá de trás. E por um momento decide dar uma palavrinha com o motorista desse ônibus. E quando se aproxima da cabine, percebe que os vidros do para-brisa estão totalmente vedados. Não é possível enxergar um palmo à sua frente. Mas o motorista continua dirigindo, fazendo curvas sem saber se está ou não na estrada. Não é desesperador? Pois bem, se você não faz o fluxo de caixa, é exatamente dentro desse ônibus que você está, sem enxergar para onde está indo. E o pior, sem ter o controle da direção. É como se a saúde financeira da sua empresa estivesse sendo jogada ao azar, sem que você preveja o futuro para tomar as melhores decisões. Mas calma, se você está assistindo essa aula, com certeza é porque já se deparou com a necessidade de entender, saber como funciona e o melhor de tudo, como controlar. Eu vou te ensinar o passo a passo de como preencher e vou te entregar 2 gabaritos em Excel e em PDF também. Um para controlar o fluxo de caixa da sua porcelanataria e outro para controle do fluxo de caixa pessoal. Sim, é preciso que você tenha controle dos gastos pessoais para que consigamos estabelecer o seu Prolabore. Sabe o que é isso? Ainda não sabe o que é? O Prolabore é o salário do empresário, ou seja, o dinheiro que entra para pagar as suas contas pessoais. Precisa ser suficiente para que não haja retiradas de valores da empresa fora de hora. Agora vamos colocar em prática essa aula usando o seu negócio como melhor e maior exemplo. Para que você faça uma gestão financeira eficiente em sua empresa, é super importante que saiba o básico sobre o programa Excel. Rapidamente eu vou te explicar como ele funciona para que você tenha uma visão mais ampla, conforme nós formos preenchendo a nossa planilha de fluxo de caixa. E aí você se sinta mais habituado, caso nunca tenha utilizado o Excel. Bom, essa é a carinha do Excel. Então, eu vou falar de algumas funções básicas para que você tenha noção de como que ele funciona, tá bom? O Excel ele foi desenvolvido justamente para a área mais da matemática, onde ele tem algumas fórmulas que facilitam, né, as somas, as subtrações, divisões, multiplicações, assim como também percentuais, tá? Então, essa carinha aqui do Excel, ela vai mostrar pra gente da seguinte forma. Em cima a gente tem um menu, né, onde tem aqui arquivo, página inicial, inserir, layout, etc. Nós temos algumas ferramentas, né, que são esses íconezinhos aqui desenhados. E logo embaixo nós temos a nossa planilha, que ela é separada por linhas e colunas. Então aqui em cima, ó, A, B, C, D, E são as colunas que nós temos. E 1, 2, 3 são as linhas. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, selecionando esta célula, né, esse quadradinho, na verdade esse retângulo é chamado de célula, tá? Essa célula aqui, ela é a C7, então sempre começa pela coluna e logo depois a linha. Então essas células, elas têm um nome, que é como se fosse aquele jogo do... como é que chama? Batalha naval? A batalha naval não é assim? A gente tem as colunas e as linhas. É exatamente assim que funciona o Excel, tá bom? Bom, sabendo que aqui é uma célula, que aqui são as colunas e aqui são as linhas e que elas são numeradas e você consegue colocar o endereço delas, C5, né, D3 e tudo mais, você pode saber agora que é possível você preencher essa célula com letras ou com números, tá bom? Então eu deixei aqui anotado algumas coisas que eu não posso esquecer de falar para vocês, que é o básico do básico, tá? Então as abas, o que são as abas, gente? Aqui embaixo, onde está escrito planilha 1, é uma aba, ou seja, aqui é uma planilha. Se eu quiser, eu posso criar uma segunda aba, que seria uma segunda planilha, com informações diferentes da que você estava antes. Então, por exemplo, na planilha 1, eu tinha escrito isso que eu não posso esquecer de falar para vocês. Já na planilha 2, ela vem totalmente vazia, tá bom? E é possível você copiar dados de uma aba para a outra aba, com Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? No teclado. É possível também você renomear essa aba, clicando com o botão direito do mouse e aqui em renomear, tá bom? Então, no caso aqui, vou colocar aba 1. Isso é só um conceito básico mesmo, tá bom? Como abrir uma nova página, ou seja, uma nova aba, já falei, as fórmulas básicas, né? Então aqui o Excel ele já traz algumas fórmulas que nós temos aqui a autossoma, por exemplo. Então vamos supor que nós vamos falar de uma reforma, né? Vou colocar aqui, ó, reforma, que ela vai ter lá a parte de alvenaria, gesso, pintura,
né, e etc. Então eu vou falar melhor, eu vou falar de uma bancada. Quais são os itens dessa bancada, né? Então nós temos o porcelanato, a massa plástica, a gente vai usar também o tonalizante, né, seja um xadrez ou alguma outra coisa. Nós vamos usar a lixa brilho d'água, nós vamos usar, etc, várias coisas. Quando eu clico aqui, tá vendo que a minha palavra ela ficou maior na célula, ela saiu da célula, eu posso clicar 2 vezes quando faz essa ferramenta aqui, ó, que é as 2 setinhas, e ele já ajusta a célula para a palavra, tá? E na frente eu vou colocar os valores, então o porcelanato é R$50, a massa plástica é 10, o tonalizante é 5 e a lixa brilho d'água é 11. Eu quero saber quanto é que custa isso. Tem 2 maneiras bem simples da gente saber. Ou a gente seleciona todas elas, clicando na primeira e segurando o botão do mouse indo até o final, e aqui embaixo a gente vai ter, ó, soma de 76, contagem são 4, porque são 4 células, né? E ele já dá uma média também, que é R$19 aí, se for dividir 76 por 4. Mas eu não quero, eu quero que apareça esse resultado aqui na tela. Então eu vou criar aqui, ó, uma linha chamada total, e vou clicar nessa autossoma. E aí essa autossoma, ela determina já os valores que já estão escritos e só apertar o Enter e ele já aparece aqui 76. Também é possível fazer de outra forma, né? Então, se você conhecer um pouco mais de Excel, você vai dar um igual, né? Esse mais, aí faz o maisinho no teclado mesmo, esse mais esse, mais esse, mais esse, quero saber quanto que é, também vai dar 76. Ou seja, essa fórmula que nós criamos aqui, ó, igual G5 mais G6 mais G7 mais G8, ela é a mesma coisa do que a igual soma e entre parênteses G5 até G9, tá bom? Então, essas são algumas fórmulas básicas. Aí também funciona com menos, com dividir, né? Com multiplicação e etc, tá? E principal que eu não podia esquecer de falar para vocês é o salvar como, tá? Então, eu vou entregar para vocês uma planilha que ela é um gabarito, ou seja, ela tem todos os meses, de janeiro a dezembro, que é o nosso fluxo de caixa. E não dá para sair já preenchendo. O interessante é que você salve ela como, né? E como que eu faço isso, Val? Porque se você preencher em cima do gabarito, quando chegar no ano que vem, você vai ter só uma planilha já toda preenchida, onde você vai ter que apagar todos os números, vai dar muito mais trabalho. Então, o ideal é que você salve como. Como que a gente faz isso? Arquivo, né? Salvar como. Clicando em salvar como, ele vai pedir para você procurar uma pasta e aí você seleciona onde você quer salvar. Então, por exemplo, aqui na pasta dos meus documentos, eu tenho já um arquivo aqui de quando era um sonho meu de ir para Disney, não consegui alcançá-lo ainda, mas eu vou salvar aqui. Então, eu vou colocar aqui o fluxo de caixa 2021. O nome da sua empresa, né, que eu acho interessante colocar, então vou colocar UP, né, 2021, ok? Então você salvou e assim você tem aqui a sua planilha salva e o gabarito em branco ainda para preencher o ano que vem, tá bom? Bom, essa é uma aula básica aí sobre o Excel e agora a gente vai realmente colocar em prática o que a gente aprendeu.